Pois bem, pessoal, agora dando sequência, a gente vai aprender como que, a partir de uma fração, eu encontro a representação decimal dela e depois o oposto, como que a partir de um número decimal eu encontro a fração correspondente. Porque toda fração ela também representa ao mesmo tempo uma divisão. Então, por exemplo, quando eu tenho a fração 1 sobre 4, 1 quarto, ela também está representando o número 1 sendo dividido em 4 partes iguais. Quando eu tenho a fração 3 quintos, ela também está representando o número 3 sendo dividido em 5 partes iguais, tá bom? Toda fração ela é, ao mesmo tempo, uma divisão e, por isso, toda fração está associada a algum outro número, certo? Então, para mim encontrar qual é esse outro número que ela está associada, o que quer dizer isso com isso? O que eu quero dizer com esse ela está associada? Quero dizer o valor que ela representa, porque toda fração ela representa um outro valor também. Para mim encontrar esse valor, eu efetuo a divisão. Por exemplo, na fração 1 quarto, eu efetuo o 1 dividido pelo 4. E o resultado que eu obtenho é esse número que eu quero. Vou efetuar aqui para vocês verem. Se eu tenho então a fração 1 quarto, vou pegar o 1 e vou dividir ele por 4. Vou fazer aqui bem rapidinho. Não consigo dividir, então vou acrescentar um 0, 0, vírgula. O 4 cabe duas vezes dentro do 10. 2 vezes 4 é 8. Tenho 10, tiro 8, fico com 2. Quero continuar a divisão, então vou acrescentar o 0. 20 por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. E não sobra nada. Então, o resultado é 0,25. O que significa esse 0,25? Significa o número que está associado a essa fração. Então, o 1 quarto, ele, ao mesmo tempo, representa também o 0,25. Tipo assim, é um outro jeito de eu escrever o 0,25. Eu colocar assim ou assim, tanto faz, porque eu estou representando o mesmo valor, tá bom? No segundo exemplo, a gente tem aqui a fração 3 quintos, e a lógica é a mesma. Vou pegar o numerador, que é o de cima, e vou dividir pelo denominador, que é o de baixo. Então, eu vou ter o 3 sendo dividido pelo 5. E aí a gente vai ter o seguinte, não consigo dividir, então vou acrescentar um 0 e 0, vírgula. Agora eu tenho 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5 é 30. Opa, fechou certinho o meu cálculo. Então, o resultado é 0,6. E, portanto, a fração 3 quintos ela está representando o número 0,6. Beleza? É só isso. Só dividir de cima pelo de baixo, eu já vou obter o número decimal correspondente. Agora vamos ver como que eu faço o contrário. Tipo, a partir do número decimal, eu chego na fração. Tá? Então, eu vou converter alguns números decimais para a representação fracionária. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos e vamos resolver juntos. Então, eu tenho aqui, número 0,8. Bem, para mim encontrar, a técnica que a gente utiliza é a seguinte. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que todo número, ele tem embaixo dele, eu posso representar ele como sendo uma fração de denominador 1. Como assim, professor? Por que isso? Porque imagine que eu tenho, por exemplo, sei lá, o número 5. Eu escrever 5 ou eu escrever 5 sobre 1 é a mesma coisa, não é verdade? Porque se eu tenho 5 ou se eu tenho 5 dividido por 1, 5 dividido por 1 é 5. Então, é o mesmo resultado, tanto faz eu escrever assim ou assim. É que nem eu escrever 2 ou escrever 1 mais 1. São dois jeitos de eu escrever o mesmo número, tanto faz, tá bom? Bem, tendo percebido isso, eu vou lembrar que aqui, que esse 0,8 eu posso escrever com 1 embaixo, e esse 1 ele vai me ser útil. Por quê? Porque agora, pela aquela ideia que eu expliquei das frações equivalentes, eu vou multiplicar em cima e embaixo essa fração por o mesmo número. Qual número? Para mim saber por qual número eu multiplico, eu observo quantas casinhas tem depois da vírgula. Por exemplo, na fração 0,8 eu tenho, aliás, no decimal 0,8 eu tenho uma casinha depois da vírgula. Pelo fato de eu ter uma casinha aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo 10, porque o 10 tem somente um zero. Se aqui tivesse duas casinhas, eu multiplicava por 100. Se tivesse 3 casinhas, eu multiplicava por 1000. E assim por diante. Mas como só tem uma casinha, eu vou multiplicar por 10. E aí a gente vai ter o seguinte, na parte de baixo, 1 vezes 10 é muito fácil. Isso aqui vai dar 10. Tudo bem? 0,8 vezes 10, tu pode fazer de cabeça da seguinte maneira. Como eu estou multiplicando por 10, basta deslocar uma casinha para a direita e minha vírgula. Então, a vírgula que está aqui, ela vai sair daqui e vai andar uma casinha para cá. E vai parar aqui depois do 8. E aí vai ficar 0,8 dividido por 10. É claro que eu escrever 0,8 ou eu escrever só 8, dá na mesma, estou falando no mesmo número, né? Então, a resposta aqui seria 8 décimos. Só que cuidado com uma coisa. Apesar desse já ser um resultado e de estar tudo correto até aqui,
eu posso melhorar essa resposta, eu posso simplificar ela. O que significa isso? É reescrever essa fração com números menores, tá? Como que eu faço isso? Bem, eu tenho que dividir em cima e embaixo a fração por o mesmo número. Então, eu vou ter que identificar um número que dá para dividir tanto o 8 quanto o 10, perdão. Acabei falando. Tanto o 8 quanto o 10, perdão. O número que eu posso dividir, né? Acabei falando sem querer, é o 2. Então, efetuando a divisão, eu vou ter o seguinte, ó. 8 dividido por 2 é 4. E 10 dividido por 2 é 5. Então, a resposta é 4/5. E se você pegar a tua calculadora e fizer um teste, tu vai ver que se eu pegar o 8 e dividir pelo 10, eu vou chegar em 0,8. E que se eu pegar o 4 e dividir pelo 5, eu também vou chegar em 0,8. Então, qualquer uma das duas é aceitável como resposta. Só que essa é a resposta mais correta, porque nessa daqui a fração está mais simplificada. Tá bom? Segundo exemplo, eu tenho aqui 1,25. A ideia é a mesma, eu vou ter que lembrar que aqui embaixo tem o 1 que não aparece, e eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número para eliminar essa vírgula. Bem, agora eu tenho duas casinhas depois da vírgula. Pelo fato de eu ter duas casinhas após a vírgula, então eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo 100. Porque o 100 tem 2 zeros. E aí, efetuando a multiplicação, eu vou ter o seguinte, ó. 1,25 vezes 100 é só eu andar duas casinhas com a vírgula, tá? Então, é só copiar o número que está aqui, 125. E na parte de baixo, muito simples, 1 vezes 100 é 100. Esse 125 sobre 100 já é a resposta, já está certo até aqui, mas eu posso simplificar. E se eu posso simplificar, eu tenho que simplificar, tá bom? Então, efetuando a simplificação, eu posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Estou dando uma observada, como aqui termina em 5 e aqui termina em 0, esse número vai ser o 5. Efetuando a divisão, 100 dividido por 5 é 20. E 125 dividido por 5 é 25. Tá bom? Continuando, como eu ainda posso simplificar e vou simplificar de novo, eu tenho que simplificar sempre o máximo possível, até não conseguir mais. Eu posso simplificar ainda por 5, de novo. Daí eu vou ter o seguinte, ó, 25 dividido por 5 é 5. E 20 dividido por 5 é 4. Então a resposta que eu procuro é 5/4. Perceba que agora, os 5/4 eu não posso mais simplificar, né? Não dá para dividir por 2, por 3 ou por algum outro número. Não existe outro número que dá para dividir os dois elementos. Só seria o 1, né, no caso, mas não vai mudar nada o 1, então a gente não considera. E por isso a resposta final é 5/4. Último exemplo, bem tranquilo, eu tenho aqui 20,5. Bem, a ideia é a mesma. Eu tenho que lembrar que aqui embaixo eu tenho o 1 escondidinho, certo? E aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número. Que número é esse? Como aqui eu só tenho uma casinha depois da vírgula, eu multiplicar pelo 10 já é suficiente. Então, eu vou ficar com 10 na parte de baixo, né? 1 vezes 10, 10. E eu vou ficar com 205 na parte de cima, só andar uma casinha com a vírgula. É só tirar a vírgula, basicamente. Nesse resultado, 205 décimos, eu ainda posso simplificar por... eu posso simplificar por 5. E aí, fazendo o cálculo, eu vou ter o seguinte. 10 dividido por 5 é 2. 205 dividido por 5, 100 dividido por 5 é 20. 200 dividido por 5 é 40. E 5 dividido por 5 é 1, né? Então, 40 mais 1, isso daqui vai dar 41, tá bom? E a resposta é 41 sobre 2, 41 meios. Se tu fizer o teste, pegar o 41 e dividir por 2, tu vai, de fato, chegar na resposta no 20,5, tá bom? E com isso eu encerro os exemplos. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, estou à disposição. E é isso, pessoal. Essa primeira aula ficou vários vídeos, mas é porque eu quis explicar bem detalhadamente toda a parte de fração, tá? Porque precisarem, tamo aí. Bons estudos, forte abraço. Valeu, pessoal.